Olá, aqui é a Ana Mello, nutricionista, e hoje eu vim falar com quem gosta de comer as coisas meio queimadinhas. Aquele pão meio torradinho, aquela carne de churrasco, aquele franguinho grelhado meio torradinho. A verdade é que, apesar de ser muito gostoso, esse tipo de queimadinho tem um risco bem grande para a saúde. Vem que eu vou te explicar. Bom, eu sei que tem muita gente que gosta, né, que tem esse hábito de deixar as coisas mais queimadinhas. Seja queimar uma cebola no começo do refogado, seja grelhar um frango até ficar bem queimadinho, bem pretinho, seja aquela carne do churrasco mais bem passada, uma batata frita um pouquinho mais passada. O problema é que, apesar de ter um gosto bom, de ser saboroso, esse tipo de preparação agrega alguns componentes que não são saudáveis. A gente tem nesse processo uma conhecida reação que se chama reação de Maillard e a gente tem alguns subprodutos que são produzidos durante essa reação. Então a gente tem, por exemplo, a produção de acrilamidas e acroleínas. E o consumo frequente disso traz um risco aumentado de desenvolvimento de câncer, tá? Então, não que eu queira dizer, olha, não pode ser consumido nunca, de forma nenhuma, mas sabendo disso, o que eu te aconselho? Primeiro, eu aconselho que a preparação, né, o dia a dia, todas as preparações do dia não sejam sempre desse tipo. Não seja tudo sempre grelhado, assado, air fryer, torradinho. Tenta variar um pouco mais as preparações do teu dia a dia. Fazer, por exemplo, mais preparações na panela. Então, aquela carninha moída ensopada, aquele franguinho ensopadinho, um risoto, uma sopa, os legumes ao bafo ou cozidos. Tenta intercalar, trazer esse tipo de preparação de panela com uma frequência maior do que os assados e grelhados. Quando for assar ou grelhar, tenta não assar tanto, né? Não assar até deixar aquele alimento queimadinho, esturricado. Tenta assar até o ponto de ele ficar assado, né? Não estar cru. E quando a gente for comer esses alimentos mais assadinhos, né? Vou fazer um churrasco. Tem algumas formas de amenizar a produção dessas acrilamidas e acroleínas. Então dá para produzir menos, tá? Além de assar menos, a gente também pode utilizar um recurso que se chama marinar. Quando a gente deixa a nossa carne, por exemplo, de molho num caldo, num tempero, especialmente quando a gente usa o limão ou o vinagre, isso tende a reduzir a produção lá das acrilamidas e acroleínas. Para isso, o ideal é que essa carne fique marinando por um bom tempo. Se possível, a gente deixar de um dia para o outro, deixar ali umas 12 horas marinando nesse tempero. Por exemplo, um tempero de limão, com sal, com açafrão, com cominho, com alho e deixar a carne lá quietinha na geladeira marinando para assar no dia seguinte. Ou usar vinagre, páprica, pimenta, deixar para salgar no outro dia. Então vai muito da preparação que você vai fazer, mas saiba que esse é um bom recurso. Além disso, temos alguns estudos associando alguns outros alimentos a um certo efeito, digamos que neutralizante desses alimentos que produzem acrilamidas e acroleínas. Um efeito neutralizante lá no nosso corpo. Então, parece amenizar bastante esse processo quando a gente utiliza alimentos enxofrados, brócolis, couve-flor, couve de Bruxelas. Esse tipo de alimentos enxofrados geralmente são aqueles que têm cheiro de pum, tá? Eles reduzem o efeito das acrilamidas e acroleínas no nosso corpo. Inclusive, são um grupo de alimentos famosos por ter uma certa ação anti-câncer. Então, a gente pode tentar associar. Vou fazer um churrasco, então, vou lá colocar meu brócolizinho, minha couve-flor no vapor para consumir junto. Outro alimento que também parece ter essa ação neutralizante é o abacate. Acredita-se que por sua ação anti-inflamatória. Um dos efeitos negativos lá das acroleínas, das acrilamidas, é um alto potencial inflamatório. Então, o consumo do abacate associado
também pode auxiliar. Nesse caso, a gente poderia, por exemplo, fazer um guacamole. Eu vou comer um hambúrguer, né? Fiz um hambúrguer caseiro, grelhei na chapa, né? Ficou ali queimadinho, bem gostoso. Vou associar com um bom volume de salada, com o meu brócolizinho e, por exemplo, com um guacamole para temperar essa salada, para acompanhar com o hambúrguer e para trazer o benefício desse nosso abacate. Uma outra opção que também parece bem legal é a gente associar o chá verde antes, durante ou depois dessa refeição em que a gente comeu algo queimadinho. Isso porque o chá verde também está associado a uma ação anti-inflamatória e também a uma plantinha muito estudada como uma potencial planta com ação anti-câncer, tá? De preferência, tenta utilizar a própria erva, vai encontrar em loja de produtos naturais, em supermercado maior, e aí você vai preparar utilizando uma colherzinha de chá para uma xícara de água aquecida até o ponto de pré-fervura, que é quando começa a criar bolinha, a gente desliga, deixa abafadinho de 3 a 5 minutos só, senão fica muito amargo, coa e bebe. Pode até beber mais tarde, pode até beber gelado. A gente tem estudo falando que os benefícios do chá verde, eles se prolongam por cerca de 12 horas após o preparo. Então também poderia entrar uma bebidinha a partir desse chá verde, né? Eu vou preparar de manhã cedo, depois eu vou colocar um limãozinho, misturar com água com gás, não sei, o céu é o limite. E vou utilizar essa bebidinha ali próxima de alguma refeição em que eu consumir algo queimadinho. Beleza? Essa notícia te deixou triste? Você já sabia disso? Conta aqui embaixo pra gente se você tem o hábito desse alimento queimadinho, tá? Não precisa ficar triste, mas informação é poder, né? A gente sabendo, a gente já pode pensar em mudar um pouco o nosso dia a dia, usar um pouquinho mais de panela, com tempero natural, não usar tudo tão queimado e o restante do contexto da nossa alimentação sendo saudável, com certeza tudo isso também vai trazer vai nos auxiliar na prevenção de câncer.